Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e nós vamos dar continuidade à apresentação de vídeos sobre estatística descritiva. Vamos falar agora das fases do método estatístico. O método estatístico para estatística descritiva ele pode ser resumido nos seguintes diagramas: a coleta de dados, a crítica dos dados, a apresentação dos dados, depois a distribuição em tabelas e gráficos e, por fim, análise dos resultados. A coleta dos dados consiste na busca dos dados das variáveis componentes do fenômeno a ser estudado. Por exemplo, no caso do exemplo que nós tínhamos em buscar o perfil das pessoas que sofrem acidentes nos finais de semana, os dados que a gente gostaria de coletar são a idade das pessoas que sofreram acidentes, a profissão dessas pessoas, o número de filhos e assim por diante. A coleta pode ser direta quando são obtidos na fonte originária. Por exemplo, o pesquisador deve ir diretamente entrevistar as pessoas que sofreram os acidentes. Então ele vai direto à fonte. Esses dados são chamados primário. Outro exemplo poderia ser se, no caso, é feita uma pesquisa para coletar dados sobre nascimentos, casamentos, óbitos, etc. Então a pessoa se dirige ao cartório e nesse cartório os dados estão registrados e ela fará a coleta. Nos arquivos de hospital, ela pode coletar dados sobre os tipos de enfermidades mais comuns numa região, o número de nascimentos prematuros, os principais problemas que ocorrem digamos, nos recém-nascidos e assim por diante. A coleta pode ser indireta quando os dados provêm da coleta direta. Nesse caso, os valores compilados são denominados secundários. Por exemplo, o IBGE coleta os dados diretamente e publica. Quando alguém faz uma pesquisa e usa os dados do IBGE, então ele está realizando a pesquisa indireta. A diferença entre as duas está na forma de ser feita. A primeira, então, repetindo, o pesquisador vai a campo e coleta. Na segunda forma, ele usa os dados que foram coletados por outros pesquisadores ou por algum instituto. A coleta dos dados pode ser classificada em função do tempo como contínua. Contínua, ela é feita continuamente. Um exemplo pode ser a frequência dos estudantes na sala de aula. Cada aula, o professor faz as chamadas. Então, ele coleta o número de frequência que o estudante tem continuamente. Nascimentos. Quando ocorre o nascimento, imediatamente é registrado e ele é computado. Então, o nascimento é feito de forma contínua, o óbito também, e outros elementos outras formas de coleta de dados pode ser contida, por exemplo, a chuva, a temperatura, e etc. Também ela pode ser periódica, quando ela é feita de intervalo de tempos constantes. Nesse caso, o intervalo de tempo é determinado, por exemplo, o censo. A cada 10 anos, sempre em ano de final zero, o Instituto IBGE ele faz o censo com toda a população brasileira, com o objetivo de verificar algumas variáveis como a idade das pessoas, nascimento, o tamanho da população, a renda das pessoas e outras variáveis que dizem respeito à vida do cidadão brasileiro e à forma como esse cidadão brasileiro está vivendo. As avaliações mensais. Ela é periódica porque está determinado que mensalmente será feita uma avaliação, ou bimestral, assim por diante. A principal característica desta coleta de dados, então, é o período. O período é determinado. Elas podem ser feitas ocasionais, isto é, sem época pré-estabelecida. No caso, quando há uma epidemia. As epidemias elas não ocorrem
digamos, em intervalos de tempo constantes. Elas ocorrem de forma aleatória. Então, as pesquisas são feitas na ocasião em que esse fato ocorre. A segunda fase do processo do método estatístico, então, é a crítica dos dados. Então, depois de colhidos os dados, eles devem ser criticados. Criticar os dados significa que devem ser procurados possíveis falhas que são capazes de provocar enganos na apresentação e análise dos dados. Por exemplo, se nós temos uma equipe de pesquisadores, digamos, suponhamos estudantes que são recrutados para fazer a pesquisa de uma determinada variável na cidade. Depois, é necessário que se faça uma averiguação para ver se todos os estudantes, ou se a maioria dos estudantes realmente foi fazer a coleta, ou se preencheu os dados sem fazer a entrevista com as pessoas a quem deveria ter feito. Isso ocorre e quando é detectado um fato de que o formulário foi preenchido aleatoriamente, esse formulário deverá ser refeito. Caso não tenha sido feita essa crítica, o preenchimento de um formulário sem fazer a entrevista, ele provocará falha, ele provocará, digamos, diferença no resultado final da pesquisa. Essa pesquisa pode ser feita externa quando visa a causa do erro por parte do informante, e ela é interna quando visa observar se os elementos da coleta, os elementos originais da coleta estão bem registrados. Por exemplo, conferir se os dados de um formulário foram passados corretamente para a planilha do computador. Isto é, a externa, ela visa então verificar se os dados foram coletados corretamente. E interna, ela visa verificar se os dados originais foram passados corretamente para as planilhas do computador. A apresentação dos dados, depois de feita a crítica e corrigidas as falhas, eles devem ser organizados de maneira prática e racional para melhor entendimento do fenômeno que está sendo estudado. Não adianta termos feito um projeto bem elaborado, determinado os elementos da população por um método científico e obtido os dados de forma correta e de forma precisa, e depois feito a crítica e corrigido as falhas, e fazer uma apresentação que dificulte para o leitor o entendimento. A apresentação, então, deve ser feita de maneira de que o leitor possa entender rápida e tenha facilidade em entender o fenômeno estudado. A organização dos dados é denominada série estatística e sua apresentação é feita em forma de gráficos e tabelas. Veremos agora os termos usados em estatística para fazer a apresentação dos dados. A frequência. A frequência de um dado é o número de vezes que ele se repete durante a coleta. Por exemplo, em estatística nós vamos ter durante o ano 74 aulas. Se o estudante compareceu 60 vezes, então a frequência dele na aula de estatística será 60 vezes. A distribuição de frequência consiste no seguinte: ela compreende a organização dos dados de acordo com a ocorrência dos diferentes resultados. Digamos que na aula de estatística nós vamos pegar a frequência de cada estudante. Então, há estudantes que compareceram 60 vezes, outros 61, outros 64. Então, se fizermos todos os estudantes que tiverem 60 frequência, todos os estudantes que tiverem 61 frequência, todos os que tiverem 62 frequências, então nós estamos distribuindo a frequência por categoria, por número de frequência. Assim nós teremos, digamos, 5 estudantes que compareceram 60 vezes,
5 estudantes que compareceram 61, 10 estudantes que compareceram 62 vezes. Isto que significa distribuição da frequência. A inferência estatística, então, é conhecido o resultado da amostra, ele é generalizado para toda a população. A inferência, então, é uma previsão que a gente faz sobre como a população vai se comportar com base no resultado da amostra. E o parâmetro denominado em estatística é alguma característica dos elementos da população. Por exemplo, a média de idade e a média de renda. Isso quer dizer, se numa população nós tomamos uma amostra, digamos, de 100 elementos e fazemos a média de idade e verificamos que a média de idade nessa amostra é 30, então nós fazemos a inferência estatística afirmando que a média de idade desta população é 30 anos. Se a média de renda da amostra é 2 salários mínimos, então nós fazemos a inferência dizendo que a média de renda desta população estudada é 2 salários mínimos. Se vocês pegarem os dados do IBGE e verificarem que, com base no último censo, a expectativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 75 anos. Isso, a inferência significa que, para os próximos anos, espera-se que a população brasileira, em média, viva 75 anos. É natural que algumas pessoas viverão menos e outras viverão mais, mas a inferência é que a média é 75 anos e com base nessa inferência estatística é que serão calculados os valores da aposentadoria das pessoas pelo sistema de previdência. Tabelas. Então agora vamos estudar as tabelas. A tabela é um tipo de quadro que resume o conjunto de observações. Uma tabela compõe-se do título, e o título da tabela é um conjunto de informações que deve ser o mais completo possível e deve responder as seguintes perguntas. O que é referente ao fato, onde relativo ao lugar e quando relativo à época. Notem que essas perguntas eram as mesmas do tema da pesquisa, do objetivo, da pergunta se queria responder. Então, também é usado para formular o título da tabela. O cabeçalho, a parte superior da tabela, que especifica o conteúdo das colunas. O corpo da tabela é o conjunto de linhas e colunas que contém as informações sobre a variável em estudo. A coluna indicadora é a parte da tabela que especifica os conteúdos das linhas. As linhas, então, são retas imaginárias que facilitam a leitura no sentido horizontal dos dados inscritos no cruzamento com suas colunas. Casa ou célula, então, é o espaço destinado a um número, ou seja, a quantidade que a variável se repete, ou seja, a frequência da variável. E o rodapé, onde são colocadas as observações pertinentes, bem como a identificação da fonte dos dados e o autor da tabela. Nesse caso, nós chamamos a atenção que é bastante importante o pesquisador indicar a fonte e o autor, porque a produção de uma pesquisa ela é propriedade de alguém. E se essa pesquisa for usada em um outro trabalho, deve ser creditada ao autor, ao primeiro autor da pesquisa, o trabalho. Então veremos um exemplo de tabela. Na parte superior aqui tem o título. Internações no, digamos, HSJ devido a acidentes de trânsito em 2001 e 2005. Notem que, pelo título, nós sabemos já tudo o que a tabela vai informar. Ela vai informar sobre internações no HSJ devido a acidentes de trânsito no período 2001 e 2005. O que, onde e quando. No próximo item, então, nós temos aqui anos, adultos e crianças, ou seja,
esses nomes aqui, eles consistem o cabeçalho da tabela. Eles estão indicando o que cada coluna vai ter. 2001, 2002, 2003, 2004 caracterizam os anos que estão sendo estudados e no qual estarão distribuído o número de adultos e crianças que foram internados no HSJ em cada ano. Adultos, então, em 2001, foram internados 150 pessoas e criança 30, 2002, 180 adultos, 60 crianças, 2003, 210 adultos e 90 crianças e assim por diante. Aqui nós temos o rodapé da tabela que diz onde foram coletados esses dados e quem elaborou a tabela e o ano que a tabela foi elaborada. Agora vejamos, as colunas indicadoras são essas onde estão descritos o ano, onde estão descritos a quantidade de adultos e onde estão descritas as crianças. Cada item desses é uma frequência que é colocada na célula da tabela. No caso aqui as linhas não são imaginárias, mas a tabela pode ser feita sem uso de linhas. Uma coisa importante que o estudante deve verificar é que existe uma diferença entre tabela e quadro. As tabelas são usadas para representar dados numéricos e elas são abertas nas laterais, enquanto que os quadros são representados para representar variáveis que são escritas por palavras. E no caso, os quadros eles são fechados nas laterais. Se você pegar o quadro de horário de aulas, ele é um quadro, porque na descrição das variáveis estarão escrito as aulas que serão dadas em cada horário e em cada dia da semana. E nesse caso vocês vão observar que o quadro de horário, ele tem linhas que fecham horizontalmente as laterais. Essa é a diferença entre tabela e quadro. Agora falamos dos gráficos. O gráfico é uma forma de representação dos dados estatísticos cujo objetivo é produzir no investigador ou no público em geral uma impressão rápida e viva do fenômeno em estudo. São requisitos fundamentais para um gráfico. A simplicidade, então, o gráfico deve ser destituído de detalhes de importâncias secundárias, traços desnecessários ou qualquer elemento que possa levar o observador a ter uma análise morosa ou cometer erros durante a leitura. Tem que ter clareza. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. E tem que ter veracidade, ou seja, ele deve expressar a verdade do fenômeno em estudo. Há diversos tipos de gráficos. No nosso estudo, nós vamos analisar 2 gráficos deles. Os demais, o leitor poderá estudá-lo num dos livros citados na bibliografia. Então, nós temos gráfico de colunas, de linhas, setores e barras. No caso, os gráficos de colunas e barras e linhas, eles praticamente representam o mesmo tipo, apenas a forma de apresentar que é diferente. E o gráfico de setores é um segundo tipo, onde o objetivo é dar para o leitor uma visão do todo da população ou da amostra e da parcela que corresponde a cada variável. Um tipo de gráfico bastante usado é o gráfico de colunas. Vamos começar pelo nome do gráfico. Em geral, quando se vai escrever um gráfico, usa-se figuras. E o nome do gráfico deve responder as 3 perguntas, assim como a tabela: o que, onde e quando. Então, o nome do gráfico, nesse caso, é Internações no HSJ devido a acidentes de trânsito no período 2001 a 2005. Depois deve ter quem elaborou e a fonte. E também deve conter as legendas para que o leitor possa identificar
as variáveis, a frequência das variáveis e os significados. Então observem que pelo nome, antes de ler o gráfico, nós já sabemos o que ele vai disponibilizar. Ele vai disponibilizar acidentes de trânsito ou pessoas que foram internadas no HSJ devido a acidentes de trânsito no período de 2001 a 2005. Bom, na coluna horizontal são dispostos as variáveis, ou seja, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 são as variáveis. E a frequência está sempre disposta na coluna horizontal. Então, em 2001, nós temos a frequência 150. Agora queremos saber o que representa 150. Então, vamos na legenda. Aqui está em azul, representa 150 adultos. E a vermelha representa em torno de 30 crianças. Né? Aqui é fácil uma dedução. Sabemos que é menor de 50. Como está um pouco além da metade, fazemos uma dedução. Ou pode-se colocar linhas de tal forma que apareça o 30. Mas, em geral, o gráfico ele não tem o objetivo de apresentar a parte exata da frequência, e sim uma indicação de como a frequência ocorreu. Mesma coisa ocorre em 2002, 2003, 2004, 2005. As linhas azuis representam a frequência de adultos que foram internados e as linhas vermelhas a frequência de crianças internadas em cada ano. A metodologia científica, ela às vezes muda. Então, algum tempo atrás, no gráfico, o nome do gráfico e as informações eram postas no rodapé. De repente tenha mudado, então pode ser que em metodologia atualizada vocês vão verificar que o nome do gráfico está sendo posto na parte superior e continua a fonte e o autor no rodapé do gráfico. Isso vocês vão ver com o professor de metodologia científica. Esse é um tipo de gráfico que representa a mesma coisa, uma figura 2, então internações no HSJ devido a acidentes de trânsito no período 2005, autor, a fonte. Aqui observe que é um gráfico de linhas. No ano há uma representação por meio de um quadradinho quando fala-se das crianças e um diamante quando fala-se de adultos. É uma forma de representar também. Esse é chamado gráfico de linhas. Um outro tipo de gráfico é o gráfico de setores, ou comumente é conhecido como gráfico de pizza. O objetivo desse gráfico é mostrar o todo e a parcela que cada variável ocupa dentro do todo. Por exemplo, a produção de milho em 1.000 toneladas no estado do sul do Brasil em 2009. De novo, quem elaborou, o ano que elaborou e a fonte. Então, vamos olhar aqui. A parte azul corresponde ao Rio Grande do Sul, a vermelha, a lilás, Santa Catarina, e o Paraná, a parte amarela, e o azul claro, São Paulo. Então, podemos observar aqui que o Paraná produziu 33% da quantidade da produção de milho nessas três regiões, enquanto que Santa Catarina produziu 20%, e no caso, a parte mais azul aqui, o Rio Grande do Sul, produziu 24% de toda a produção de milho nas três regiões. O objetivo do gráfico de pizza é exatamente isso, que o leitor, ao ver o gráfico, tenha uma noção da parcela do todo que está sendo estudado. Aparentemente aqui nós podemos ver que a produção é mais ou menos igual nesses três estados, que são São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e ela é um pouco maior no Paraná. O gráfico de barras. O gráfico de barras ocorre porque elas estão na horizontal.
A diferença do gráfico de colunas e do gráfico de barras é que no gráfico de colunas a variável é numérica e é posta na horizontal, e no gráfico de barras as variáveis são descritas por palavras e estão na linha vertical. Então, no caso aqui, produção de milho e soja em 1.000 toneladas nos estados do sul do Brasil em 2009. Quem elaborou, o ano que elaborou e aonde foram coletados os dados. O que está sendo estudado aqui é a produção de milho e soja, como são dois elementos que estão sendo estudados. Então, nós vamos representar na legenda o milho na cor azul e a soja na cor vermelha, e os estados estão como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui então nós temos na linha horizontal as frequências. Então, a frequência de milho em São Paulo corresponde a 600.000 toneladas, melhor, a frequência de soja, porque está em vermelho, e a de milho é aproximadamente 300.000. No estado do Paraná, a frequência de soja, porque é a linha vermelha, está em torno de 350, enquanto que de milho está em torno de 400.000 toneladas. Em Santa Catarina, teremos em torno de 400.000 toneladas de soja e em torno de 250.000 de milho. No Rio Grande do Sul, em torno de 200.000 toneladas de soja e 300.000 de milho. Este, então, é o gráfico de barras. Quero dizer, estudante, que esses dados são fictícios, não correspondem à realidade, foram apenas colocados aqui para ilustrar o gráfico de barras. Se vocês forem procurar no anuário estatístico, poderão verificar que a produção de milho e soja nesses estados não corresponde ao que está descrito. Então, esse é um gráfico que tem apenas objetivo didático e não apresentar um resultado estatístico real. Com isso, nós finalizamos a parte da estatística descritiva, que diz respeito a coletar os dados, criticar os dados e distribuir os dados em gráficos e tabelas. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como identificar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, que também fazem parte da estatística descritiva.